Editora Ezion tem mais uma novidade. Convite ao encorajamento, escrito pelos reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes. 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas reúne líderes, missionários e membros de igrejas de todo o Brasil na IPP. Uma pílula que promete melhorar a inteligência e a capacidade de concentração. Quais os mitos e os riscos dessa medicação? Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, seja bem-vindo, está começando o nosso Notícias do Bem. Hoje é dia 17 de maio, que bom que você está com a gente aqui na IPP TV, a sua TV missionária, então seja muito bem-vindo. Você que estava acompanhando a nossa programação desde cedo, você que já acompanhou Café Prós e Missões, você que já acompanhou Vida Devocional, Manhã IPP, continua com a gente aqui no Notícias do Bem. Seja bem-vindo você também que está chegando agora na nossa live do Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente também pela nossa Rádio Pinheiros, você que está ouvindo a gente pela Rádio Pinheiros, ou você que está nos ouvindo também pela Rádio Rumo ao Sertão, as rádios que transmitem simultaneamente o nosso Notícias do Bem. A partir de agora a gente tem muita informação preparada para você, muita informação de qualidade preparada para você. Você já percebeu que eu estou aqui em voo solo hoje, né? A Tainá está se recuperando, a Tainá está em casa, mas amanhã, se Deus quiser, ela vai estar de volta aqui ao nosso lado, no comando do nosso Notícias do Bem. Então a gente conta com você, a gente conta com a sua participação e, é claro, a gente conta com a sua inscrição aqui no nosso canal para que a gente consiga chegar a 1 milhão de inscritos. Está lá para você aqui, ó, o contador 967.656. Tá faltando aí o quê? Uns 32 mil, é isso? É isso mesmo, né? Tá faltando mais um pouco mais de 32 mil inscritos para a gente bater essa meta de 1 milhão de inscritos aqui no nosso canal, então a gente conta com a sua participação. Se você está acompanhando Notícias do Bem e ainda não é inscrito no canal, fique à vontade, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações e, claro, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, não esqueça de compartilhar o nosso canal com os seus amigos, com a sua família, com seus irmãos da igreja, com aquelas pessoas que você acha que precisam receber conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Afinal de contas, além de todos os cultos e dos eventos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui na nossa IPP TV, você tem uma programação teológica, mas também tem variedades, tem jornalismo, tem entretenimento, tem programas infantis, enfim, programação completinha para você aqui na nossa IPP TV. Então, vamos começar, né? A gente começa falando sobre o índice de confiança empresarial da Fundação Getúlio Vargas, que cresceu 2,7 pontos entre março e abril. Essa é a segunda alta consecutiva do indicador, que atingiu 94,5 pontos numa escala que vai de 0 a 200. E esse foi o maior patamar desde novembro do ano passado. O número consolida os índices de confiança dos empresários dos 4 segmentos econômicos pesquisados pela FGV: indústria, serviços, construção e comércio. E a construção foi a que teve a maior alta, 4,8 pontos, atingiu o patamar mais alto entre os 4 setores, com 97,7 pontos. Mas, para falar sobre esse assunto, explicar para a gente o que esses dados significam na prática, Notícias do Bem vai conversar daqui a pouquinho com o economista Ubiratã Lima. E você já pode ir interagindo com a gente, deixa a sua mensagem ou faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. Fique muito à vontade, a gente conta com a sua participação ao longo do nosso Notícias do Bem. E uma pílula que promete melhorar a sua inteligência e capacidade de concentração. Parece coisa de ficção científica, não é verdade? A gente até já viu isso num filme por aí, mas é justamente isso que muitos jovens, principalmente universitários e concurseiros, acreditam que um psicoestimulante tarja preta indicado para tratar um transtorno psicológico é capaz de fazer. Será? É claro que o uso dessa droga traz riscos e, segundo os especialistas, não apresenta comprovação científica de que aumente a inteligência ou a capacidade de concentração, nada disso, mas quem vai falar sobre esse tema com a gente agora, ao vivo no Notícias do Bem, é o médico psiquiatra Dr. Guilherme Albinas. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Obrigado pela sua disposição em nos atender aqui. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. E de fato, os psicoestimulantes eles têm sido ele tem um tratamento focado nos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, mas ele tem seus efeitos colaterais e ele também pode ser feito um uso abusivo. Tem muita gente fazendo uso indevido no mercado negro, muitas vezes até sem um acompanhamento adequado, com essa crença de que vai melhorar
completamente sua inteligência, de que você vai ser uma pessoa com melhor rendimento, mas não é bem assim. Ele tem indicações bem específicas, como eu falei no TDAH, no déficit de atenção e hiperatividade, e deve ser usado para esses fins específicos, né? Agora sim, uma dúvida muito importante que surge logo de primeiro momento existe realmente uma pílula da inteligência? Não, né? Não, ela não é uma pílula da inteligência. O que acontece é que nosso foco, nossa atenção, nossa concentração, nossa iniciativa, ela é modulada pela dopamina. Então, o aumento dopaminérgico ajuda nisso, tá? Dopamina é substância do prazer também. Remédios como metilfenidato, como está aí na imagem, que é a Ritalina, ou a lisdexanfetamina, como o Venvance, são remédios que eles aumentam a liberação de dopamina nessas regiões do cérebro, aumentando a concentração, aumentando a atenção, aumentando o foco. O fato de você ficar mais atento, mais concentrado, não significa que você está mais inteligente. Você simplesmente direcionou você convergiu toda a sua atenção, todo o seu foco para aquilo que você de fato estava precisando. Mas entenda o que é importante. Ele sim melhora foco, sim melhora a concentração, não melhora a inteligência. Só que ele é dado para pessoas que têm dificuldades como doença, patológicas, em conseguir ter esse tipo de condição, de situação. Aí o remédio vem para tratar as condições. O que tem acontecido é que as pessoas têm feito uso abusivo, como se isso fosse uma droga, como seria uma maconha, um álcool, uma cocaína ou algo assim. Tem acontecido que pessoas que não precisam do remédio têm optado em fazer uso dele, é isso, né, doutor? Exato, exato. O que a gente tem visto, inclusive esses medicamentos estavam até em falta recentemente na farmácia, por quê? Porque aumentou vertiginosamente o consumo dessas drogas, sem necessariamente ter aumentado vertiginosamente as pessoas com TDAH ou outros transtornos psiquiátricos que têm indicação dessa medicação. A compulsão alimentar, por exemplo, ela tem indicação da lisdexanfetamina, inclusive em bula. Mas não houve um aumento tão grande dessas patologias num período recente de tempo e houve um aumento vertiginoso no consumo delas, né? É verdade. E aí, como é que surgiu esse uso, vamos dizer assim, indiscriminado? A partir de que momento? É recente isso, doutor? O uso das medicações ele é relativamente recente, a gente data aí de 20, 30 anos com tratamento mais sedimentado. Mas nos últimos 5 anos, o crescimento dessas drogas ficou imenso. Você ouve pessoas que conseguem o medicamento sem acompanhamento psiquiátrico adequado. Então, por quê? Porque você tem, de repente, alguém que está prestando concurso público que consegue a medicação de alguma forma e ela sente que vai melhorar o rendimento, aí o outro se sente para trás, ele também sente que precisa de algo para melhorar o rendimento, então ele também corre atrás de conseguir a medicação de alguma forma, e quando você começa a perceber, tá todo mundo tomando uma medicação para potencializar algo que vai te trazer, obviamente, danos a longo prazo, né? E sem um acompanhamento correto, e aí você baliza todo mundo eu só vou passar no vestibular, eu só vou passar numa residência médica, eu só vou passar num concurso se eu tomar a droga, o que não é real, né? Agora, doutor, são remédios de tarja preta, né? São remédios de venda muito controlada. As pessoas, apesar de tudo isso, ainda conseguem essa medicação de maneira clandestina? Clandestina, às vezes sem um diagnóstico correto também, né? Então a gente sabe que algumas pessoas às vezes vão no médico, pedem o medicamento e aí só tem a prescrição sendo liberada, outros conseguem por amigos, conseguem por familiares. A gente sabe que infelizmente, muitas pessoas quando querem dar o seu jeitinho, às vezes acabam dando jeitinho. Só que elas pensam num curto prazo, no que aquilo pode trazer de um benefício de algumas horas de atenção ali, e elas esquecem a longo prazo quais toxicidades ela pode ter relacionadas ao coração, por exemplo, ou até quadros de apatia a longo prazo pelo uso constante dessas medicações. Era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor, quer dizer, quais são os riscos dessa medicação? Porque eu imagino que hajam riscos importantes, né? Sim, especialmente sem acompanhamento, né? Essa é a questão. Quando eu avalio o meu paciente que tem um déficit de atenção, eu faço uma análise totalmente clínica dele, psiquiátrica, eu entendo qual é o funcionamento do remédio, eu faço todo um histórico e eu consigo ver se essa pessoa tem indicação ou não do uso do remédio. A pessoa que vai tomando isso a longo prazo, indiscriminadamente, ela pode ter aumento de arritmias, aumento de taquicardias transitórias, aumento inclusive de infarto agudo do miocárdio.
Sem contar que a longo prazo, essa liberação constante de dopamina, ela gera insônia, gera irritabilidade e também pode gerar um consumo excessivo de dopamina e te trazer algo mais relacionado a uma anedonia, um pouco prazer nas atividades e até dificuldades cognitivas a longo prazo. Fora a dependência, né? Fora a dependência. É isso que eu ia perguntar, quer dizer, a pessoa pode inclusive passar a não conseguir fazer as suas atividades normais do dia a dia por conta do consumo desse remédio? Sim, eu estava falando das questões mais clínicas, né? Mas o principal risco sempre é relacionado à tarja em si. A tarja preta significa que esse consumo ele pode trazer dependência. Então, é que acontece, você vai usando uma dose específica, você vai levando a tolerância, ou seja, conforme o tempo vai passando, você precisa aumentar as doses para fazer efeito que as doses menores faziam. Você passa a sentir necessidade de um uso constante dela para fazer as coisas do seu dia a dia, suas atividades do seu dia a dia. Quando você vê, você tem total dependência daquilo para conseguir sobreviver, para conseguir gerir o seu dia. Fora sintomas de abstinência. Você vai fazendo uso crônico, quando você fica 2, 3 dias sem medicamento, você fica mais irritado, nervoso, inquieto, agitado, ansioso e tudo mais, insônia, né? Uhum. Agora, doutor, de alguma forma, é possível fazer o controle efetivo do uso desse medicamento? Sem dúvida, sem dúvida. É o que eu faço no meu consultório, no dia a dia, né? O paciente vem, avalio, inicio a medicação quando indicada, reavalio a pessoa, eu vou ver se essa pessoa está tendo indicação da manutenção ou não dessa dosagem, se a dose que precisa é uma dose maior, menor. E aí, às vezes, quando você vê que a intensidade, aquele nível do que ela precisa a concentração, a atenção diminui, você pode diminuir a dose do remédio, fora os trabalhos não medicamentosos. Existem várias linhas de terapia que fazem treinamentos cognitivos para a pessoa conseguir reabilitar a sua atenção e sua concentração de modo a necessitar cada vez menos do uso do medicamento. Agora, é sempre importante lembrar, né? O medicamento, qualquer consumo de medicamento precisa ter acompanhamento médico, Claro. até porque para quem não precisa, ele pode ser muito perigoso. Existem outras formas de medicação que geram maior atenção e que podem ser usadas de uma maneira mais tranquila, ou não? Os remédios realmente são todos muito perigosos nesse aspecto? O importante se você está tratando algo, ele não é perigoso desde que esteja em acompanhamento. Perigoso sempre é tomar algo sem prescrição. Dentro do consumo dos remédios para TDAH, você tem os psicoestimulantes que são os que têm mais eficácia mesmo, que são esses que a gente tem falado. Mas existem outros medicamentos com uma eficácia um pouco menor, mas que às vezes você não precisa de algo tão intenso mesmo, que poderiam ser usados. De modo geral, são remédios psiquiátricos também, mas que com um poder de dependência muito menor, e às vezes alguns nem têm. E claro, você também pode fazer atividades não medicamentosas que vão melhorar seu foco e sua atenção. Atividade física, uso de vitamina D, uso de vitamina E, uso de complexo de vitaminas B12, B6, B1, enfim, ácido fólico. Então, tem toda uma gama de outras coisas que podem melhorar a sua atenção, seu foco, sua concentração. Ou seja, se você está com problema de foco de atenção, a orientação, portanto, é que você procure um médico, né? Cara, não tenha dúvida. Até porque as pessoas, elas estão com problema de foco e atenção, elas acham que o diagnóstico é TDAH. Você pode estar estressado, você pode estar dormindo mal, você pode estar com problemas no relacionamento, você pode estar ansiosa, você pode estar deprimida, ou um estresse agudo mesmo, uma situação de vida que está te gerando uma crise pontual, que ela vai passar. O ideal, antes de pensar num tratamento, é pensar numa hipótese diagnóstica. Você vai ao médico, você formula um diagnóstico específico, a partir daí você acha o melhor tratamento possível, medicamentosa ou não medicamentosamente para a sua condição. E no caso desse pessoal que está passando por, enfim, sintomas de estresse, inclusive associados a essa questão do vestibular, essa questão dos concursos, a recomendação é a mesma, né, doutor? É exatamente a mesma. Recentemente, inclusive, eu recebi no consultório uma pessoa que está prestando um concurso para juiz e ele falava, doutor, fez esse comentário e ele falou, eu estou com dificuldades atencionais, eu queria saber o que está acontecendo. E aí a gente conseguiu identificar que aquilo não era patológico, aquilo de fato era um estresse que estava do dia a dia, e aí nesse caso eu mando para uma reabilitação com uma neuropsicóloga para conseguir ajudá-lo a melhorar o foco, sem necessariamente precisar medicá-lo. Ou seja, tem muitos outros caminhos que não a medicação, e muito mais quando a gente fala em automedicação, que é um grande risco, na verdade, né? Tem muitos outros caminhos a serem percorridos pela frente aí, não é verdade, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo começa por uma avaliação, né? E é importante sempre, então, a gente reforçar
que essa coisa da chamada pílula da inteligência, na verdade, é um mito, porque ela não vai aumentar a sua inteligência, né? Exato, não existe a pílula da inteligência. Senão você coloca a pílula da inteligência na água e todo mundo bebe e acaba todo mundo ficando mais inteligente, assim, não existe. A inteligência, ela é adquirida pelas suas capacidades do dia a dia. Então você vai treinando sua memória, sua atenção, você vai se treinando, e ela tem também algo que já vem de uma origem mais genética, já nasce constituído por um certo padrão de inteligência. Se existisse algo que melhorasse a inteligência de todo mundo, obviamente isso seria distribuído de uma forma adequada. Queremos seres humanos mais inteligentes. E tem outro ponto, a inteligência ela é constituída de vários aspectos, não é só atenção e só foco. Tá? Então não é recomendado, se você acha que você vai ficar mais inteligente tomando esse medicamento, não vai ficar mais inteligente. O que ele faz é ajudar pessoas que têm condições clínicas que mereçam esse tratamento. E aí não é só desatenção ou só hiperatividade, é um transtorno psiquiátrico cuja desatenção e cuja hiperatividade são 2 sinais dentro de um espectro grande de um transtorno psiquiátrico. Ou seja, cuidado sempre, né? Doutor, eu queria que o senhor deixasse seus contatos, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser ter mais informações também, né? Como é que pode entrar em contato com o senhor? Então, pessoal, eu sou o Dr. Guilherme Labinas, eu tenho no YouTube também, eu tenho um canal chamado Instituto Labinas, não estou chegando a 1 milhão de seguidores, estou buscando meus 20 mil seguidores aqui. Não, a gente chega lá. A gente chega lá, no futuro a gente conversa, mas eu tenho o canal, então, Instituto Labinas no YouTube, e no Instagram, no TikTok, eu tenho um perfil chamado Dr. Dr. Guilherme Labinas, tá? E nesses canais, o que a gente consegue encontrar, doutor? Eu falo sobre todos os transtornos mentais, eu também explico sobre as patologias, explico sobre os remédios. Recentemente eu falei, por exemplo, sobre um psicoestimulante lá, e abro sempre caixinha de pergunta para que as pessoas elas tirem suas dúvidas e eu consiga explicar, orientar se está na hora de buscar ajuda, se não está, se aquilo de fato é o sinal de alerta para um quadro de ansiedade, um quadro de depressão. Então a ideia é eu conseguir, igual vocês fazem muito, né, abranger as pessoas, ajudar as pessoas de uma maneira que muitas vezes não conseguiria numa consulta só, eu conseguir dar informação e ajudar essa pessoa a seguir o seu próprio caminho, levando a mais bem-estar, com melhora da sua saúde mental. Tá certo. Tá aí o @, então, Instituto Labinas, esse é o YouTube, né, doutor Guilherme? E aí a gente tem também o Dr. Guilherme Labinas, que é o Instagram, @Dr. Guilherme Labinas no Instagram. Você pode entrar lá, doutor Guilherme com certeza vai responder seu direct, você vai poder ter mais informações. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, obrigado pela sua disponibilidade, né, em estar nos atendendo. Boa semana para o senhor. Para você também, viu? Um grande abraço a todo mundo. Tá certo, muito obrigado. Dr. Guilherme Labinas, médico psiquiatra, participando com a gente aqui no Notícias do Bem, falando a respeito da chamada pílula da inteligência, que se tivesse realmente eu já teria tomado todo dia aí para ver se melhorava um pouquinho, né? Acho que todos nós, né? Como ele falou, a gente dissolvia na água e distribuía para a população. Não tem nada disso. Sempre que você for tomar medicação, você tem que passar primeiro por um médico. Não se esqueça disso. A automedicação é extremamente perigoso. Você se automedicar é uma prática extremamente perigosa. Não faça isso. Agora, tem uma coisa que você tem que fazer. Com certeza, é se preparar para uma viagem inesquecível para a Alemanha e para Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arivaldo Dias Casimiro. O negócio é que a data está chegando e as vagas estão acabando. A gente tem muito poucas vagas disponíveis, é isso mesmo, a gente tem acho que 5 ou 6 vagas disponíveis apenas para essa viagem, que vai ser inesquecível, então confira esse convite do reverendo Hernandes Dias Lopes para você.
bem, a viagem vai ser de 27 de outubro a 11 de novembro, você acompanhou aí, então se você puder, né, se você tem esse desejo no coração, olha, esse é o momento ideal para você fazer essa viagem. Entre em contato pelo WhatsApp, os números estão aí na sua tela, aproveita, printa a tela, você já entra em contato, você vai ficar sabendo de tudo, já vai ficar sabendo preço, condições de pagamento, qual é o roteiro, o que está incluído no roteiro, quais são os hotéis, enfim, o pessoal vai te dar todas as informações para você ficar por dentro de tudo, para você se programar e quem sabe fazer essa viagem com esse grupo muito especial que vai para a Alemanha e para Israel, inclusive no dia da Reforma Protestante, né, 31 de outubro, o grupo estará em Wittenberg, na Alemanha, olha só que especial. E logo depois, então, o grupo vai estar indo para Israel para conhecer vários lugares com a participação do reverendo Hernandes Dias Lopes, aliás, com a participação do reverendo Arivaldo Dias Casimiro, que vai estar dando todas as informações para o grupo, né? Ele vai estar dando a conceituação histórica, a conceituação bíblica, enfim, vai ser uma viagem, com certeza vai fazer diferença na sua vida. Então entre em contato, veja todas as informações e se programe para participar. E olha só, a Editora Ezion tem mais uma novidade, Convite ao Encorajamento, que foi escrito pelos reverendos Arivaldo Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes. O lançamento aconteceu aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, veja como foi. Toda pessoa precisa ser encorajada em algum momento da vida, inclusive os que estão envolvidos na obra missionária e pastoral. O novo livro dos reverendos Arivaldo Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes busca, usando personagens bíblicos, apresentar lições práticas capazes de encorajar e transformar vidas. Esse livro, Convite ao Encorajamento, o propósito é trazer uma palavra de incentivo para as pessoas em tempos tão difíceis, pós-pandêmico, de guerra, de tensões de todas as áreas, para encorajar as pessoas. Eu vou tratar de 3 personagens bíblicos, Neemias, eu vou falar sobre José do Egito e sobre Paulo, como eles enfrentaram as crises e como eles superaram essas crises. O pastor Arivaldo vai também tratar de 3 personagens bíblicos, mostrando também como eles lidaram com as crises e venceram nas crises. Então é uma palavra de encorajamento diante dos dias turbulentos em que vivemos. O encorajamento bíblico não pode ser comparado às filosofias de autoajuda nem às terapias humanas. Ele é único, inigualável e exclusivo. No livro, a palavra é recomeço. Esse livro são 6 mensagens de encorajamento. As pessoas passaram por essa pandemia nesses últimos 2 anos e aqui é uma palavra para recomeçar, para retomar a caminhada. Eu espero que esse livro possa abençoar muita gente que está desanimada, desencorajada e que o Espírito Santo possa usar o conteúdo desse livro para ajudar essas pessoas. E o lançamento culmina com um congresso de plantação de igreja. Sim, porque o congresso ele vai ser focado nesse tema. E a ideia é nós honrarmos e encorajarmos os nossos obreiros, aqueles que estão realmente com a mão na massa. O lançamento foi especial e atraiu líderes de todo o Brasil. Convite ao Encorajamento é um livro que vai inspirar líderes pelo poder da palavra. A Gabriela foi a primeira a comprar o livro e receber seu autógrafo. Eu normalmente adquiro muitos livros do pastor Hernandes, né? Na verdade ele sempre edifica a minha vida e esse não seria diferente, né? Você foi a primeira a comprar, como que foi pra você isso? Muito especial, né? Muito especial poder estar aqui nesse dia e poder ter adquirido esse livro, lógico, juntamente com ele e ter ouvido essa palavra que foi uma bênção. O Salomão e a esposa Ronise vieram de João Pessoa, na Paraíba. Eles também levaram um exemplar e aproveitaram para registrar o momento. Devido à inspiração, né, que os pastores são para as nossas vidas, né, são homens de Deus e por isso estamos aqui, né, compartilhando um pouco, né, desse conhecimento deles. O que você espera do livro? Inspiração, encorajamento, né, é isso que a gente espera. E você? Também, eu espero que ele me traga muitos caminhos, muitas respostas que eu procuro na base bíblica. O livro é uma parceria da editora Ezion com a Ragnos e já pode ser comprado no site
ou presencialmente na Ezion. Para comprar o nosso novo livro, nosso lançamento Convite ao Encorajamento, basta acessar nosso site editorezion.com.br e adquirir. Tá R$ 26,90, é só entrar no site, vai ser o primeiro livro a aparecer. E também pode vir aqui na nossa livraria, a gente está aberto durante a semana, aos fins de semana, o domingo o dia inteiro. É isso. Uma parceria da Agnos com a Ezion, né? Isso, esse livro foi feito em parceria com a editora Agnos, com a gente, um livro escrito pelos reverendos Hernandes e Arival, e é um livro para nos trazer encorajamento, né? Ele traz diretrizes bíblicas para aqueles que precisam de encorajamento na vida cristã. Na verdade, todos nós em algum momento precisamos de encorajamento, ou precisamos, né, ou Deus nos usa para encorajar alguém. Então esse livro é bem legal, ele é baseado na vida de 5 personagens bíblicos: Neemias, Epáfras, Timóteo, Paulo e José. Então é uma bênção, é um livro curto, fácil de ler. A gente tem certeza que ele vai ser uma bênção na vida dos nossos leitores. Muito bacana, entra lá, www.editorezion.com.br, você vai poder comprar o livro e vai recebê-lo aí na sua casa. E falando em encorajamento, que é o título desse livro, Convite ao Encorajamento, esse foi um dos temas do 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, realizado aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O evento reuniu líderes, missionários e membros de igrejas de todo o Brasil. Confira um trechinho da reportagem especial que o Notícias do Bem vai mostrar ainda hoje para você. Foram 3 dias de muito aprendizado para os mais de 300 participantes do 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas. O evento reuniu lideranças e membros de igrejas de todo o Brasil. Eu acredito que é de suma importância as pessoas participarem, focarem em revitalização de igreja, em evangelização, porque realmente as igrejas estão morrendo por falta de pessoas que vão à frente para plantar, para revitalizar. O que também chamou a atenção foram as caravanas. Essa veio do Paraná, com mais de 50 pessoas, grande parte de jovens. Entre os palestrantes do evento, os reverendos Arival Dias Casimiro, sobre o encorajamento de Deus para que nós avancemos, e Hernandes Dias Lopes. Jesus, o propósito de Deus, e Jesus repreendendo a era Satanás. Reverendo Yonko, o presidente do Supremo Concílio da IPB, reverendo Roberto Brasileiro, para ter a experiência de uma vida extraordinária com o nosso Deus. E o reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, também trouxeram lições. Os 10 mandamentos de um coração cheio de ânimo. O reverendo Samuel Vieira veio especialmente para o evento de Anápolis. As palestras foram maravilhosas, foram muito edificativas, eu fui muito abençoado. Quando eu recebi o convite para estar aqui como preletor, eu disse: eu quero ficar no congresso, porque eu quero aprender, eu quero trocar, eu quero ouvir. E foi muito bom. Estou voltando para minha casa renovado, alegre, feliz com tudo que o Senhor pôde fazer pelas misericórdias dele. O pastor Elias Dantas e Carlito Paz também falaram sobre encorajamento. Olha só, daqui a pouco tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem. Você vai rever como foi o nosso 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, que aconteceu na semana passada aqui na IPP, um evento muito tradicional e, como você viu aí, né, reuniu pessoas de todo o Brasil. E falando em todo o Brasil, é hora de saber como fica o tempo para todo o Brasil nesta quarta-feira. Ela está com a gente, a Raquel dos Santos já vai trazer todas as informações ao vivo sobre as regiões sul e sudeste do Brasil, que estão enfrentando aí uma frente fria daquela pesada, né, Raquel? A temperatura já começou a cair hoje, mas o negócio vai ficar cada vez mais frio, não é não? Boa tarde, querido. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que está ligado no Notícias. Eu já coloquei meu casaquinho. Casaquinho para todo mundo aqui, que o negócio não tá fácil, não. E a previsão é que elas vão continuar a cair ao decorrer da semana. Vamos lá ver como é que fica, então? Vamos lá. Vamos lá. A frente fria continua atuando na região sudeste, deixando as temperaturas mais baixas nessa quarta-feira. Tem condições para chuva, principalmente em algumas áreas do Rio e Minas Gerais. Já no sul, tem previsão de muita chuva e ventania, além do frio intenso. Aqui em São Paulo, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 6 e 15 graus. Já em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, vai ter dia de sol e céu aberto, noite com poucas nuvens.
mínima de 8 e máxima de 19 graus. Em Florianópolis, Santa Catarina, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 12 e máxima de 18 graus. Muito bom, Raquel. Daqui a pouco a Raquel vai estar de volta aqui, trazendo as informações do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste brasileiros. Mas, enfim, a gente já tem aí São Paulo com mínima de 6, então tire todos os cobertores do armário, pijama de frio, meia de lã, enfim, tudo que você tem aí já pode tirar, porque essa noite vai fazer frio, viu, amigo? Não vai ser fácil, Olha, não. E os especialistas estão falando da possibilidade de um ciclone no Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e ventos com força de furacão. Eita. O frio chegou. É pra ficar em alerta. E a gente está no outono ainda, hein? É bom lembrar que a gente ainda está no outono. O inverno Verdade. ainda vai chegar. Então pode ser que o inverno esse ano seja realmente muito frio. Raquel, até daqui a pouco. Até mais. Tá certo. A Raquel volta daqui a pouquinho, então. Agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele traz pra gente o exemplo de Cyrus McCormick, que mostra como a fé deve influenciar a nossa vida para utilizar o trabalho a serviço de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de associar a fé com o trabalho. Até porque se um trabalho ele não produz nada além de dinheiro, ele é um negócio pobre. Mas há pessoas que souberam compartilhar o lado positivo da geração de riqueza empresarial. E uma dessas pessoas foi Cyrus McCormick, um presbiteriano que deixou um legado incrível. Para você ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos, selos postais foram emitidos em sua homenagem a cidades e municípios com o seu nome. Aqui na cidade de Chicago, nós temos o maior centro de convenção dos Estados Unidos que leva o seu nome. Não só aqui, mas no exterior, o governo francês deu a mais alta condecoração para ele, a Legião de Honra. A Academia Francesa de Ciências o elegeu em 1878, porque ninguém mais contribuiu para a agricultura do que outro homem vivo como McCormick. Mas o que foi que ele fez? Durante 5.000 anos, a foice foi praticamente o único instrumento primitivo que permitia a colheita de mantimentos. Assim, era muito mais fácil você plantar do que colher. O que determinava o tamanho do que um agricultor poderia plantar era exatamente a capacidade daquilo que depois ele poderia colher. E assim, em 1851, a Inglaterra fez a Feira Mundial de Londres, em Hyde Park. E nesse evento, a maior sensação deveria ser um grande diamante, um dos maiores do mundo, chamado Koh-i-Noor, que depois, inclusive, foi incrustado na coroa da Rainha Vitória. Mas naquele momento surgiu o McCormick com a sua simples invenção, uma ceifadeira, uma pequena colhedeira de grãos puxada a cavalos. No momento, os críticos não compreenderam a sua invenção e ironizaram. O London Times, a imprensa, acabou dizendo que era um invento primitivo, mas o público britânico parece que compreendeu mais do que a sua própria imprensa, e no dia da inauguração, a ceifadeira de McCormick puxada a cavalos foi muito mais aplaudida do que o grande diamante, o Koh-i-Noor. Isso acabou rendendo a ele a medalha de ouro da Feira Mundial de Londres. Ele também revolucionou o sistema de vendas, porque ele dizia: colha 15 acres ou tenha o seu dinheiro de volta. E essa invenção de McCormick acabou revolucionando a agricultura moderna e foi o início da agricultura mecanizada, a tal ponto que hoje nos países mais ricos, apenas 2 a 5% da população, elas conseguem colher grãos para o restante de toda a população daquele país. Isso fez com que a McCormick, naquela época, se tornasse a maior empresa e a maior empregadora de Chicago, fazendo com que o Porto de Chicago, na época, também se tornasse o maior porto de grãos do mundo. E nem mesmo o grande incêndio de Chicago, em 1871, fez com que a McCormick tivesse dificuldades, a tal ponto que eles chegaram a dominar 80% do mercado mundial de colheita de grãos. Mais importante do que a sua invenção foi o seu legado. McCormick acreditava que alimentar o mundo através da sua invenção, essa pequena ceifadeira, era parte da sua missão religiosa aqui no mundo.
Por isso ele ajudou o Moody a fundar o Instituto Bíblico, ele ajudou a fundar a MCA, diversos seminários teológicos. Eu mesmo encontrei na Índia uma grande contribuição dele, onde ele fundou um seminário teológico junto com o Instituto Agronômico de Agricultura de Allahabad, que ajudava os agricultores mais pobres. Assim, na história da humanidade, todas as civilizações elas precisavam promover a colheita de grãos. E para isso, às vezes, elas usavam escravos, usavam crianças, às vezes mulheres, nesse trabalho tão penoso. Mas McCormick, ele insistiu e descobriu um caminho melhor. Por isso é que se disse no seu funeral que McCormick ele dominou a agricultura para o bem da civilização e fez com que o pão chegasse na boca dos mais pobres. É isso. McCormick é uma prova viva de que a fé e o trabalho, os negócios, são uma maneira incrivelmente eficaz de entregarmos o amor de Deus ao mundo, alimentando e sustentando uns aos outros. Que exemplo, né? E agora, Lídia Dick, eu tenho um recado muito especial pra gente. Fique atento. E agora eu tenho um recadinho para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer para você. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e a funcionalidade do seu espaço. É isso mesmo. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. E a tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem uma customização única. E eu quero te convidar a ver mais detalhes nesse vídeo. Assiste comigo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Olha aí, entre em contato com o time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse lá fingermorumbi.com.br ou o Instagram @fingermorumbi e saiba mais detalhes, né? Tem quem prefere o Instagram, o WhatsApp, né? Também tem o WhatsApp, quer conversar lá diretamente? 011 990 187891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados, e a gente só indica quem a gente confia, né? Indicação tem que ter confiança, por isso que a gente indica aqui os móveis da Finger Morumbi. Bacana, né? Um grande abraço para o Ivan, para todo o pessoal aí da Finger Morumbi, ligados também aqui no nosso Notícias do Bem, apoiando sempre também aqui a IPP-TV, a sua TV missionária. Depois do intervalo, 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas reúne líderes missionários e membros de igrejas de todo o Brasil na IPP. E ainda, índice de confiança empresarial da Fundação Getúlio Vargas cresce 2,7 pontos entre março e abril. É a segunda alta consecutiva do indicador, que atingiu 94,5 pontos, numa escala que vai de 0 a 200. Esse foi o maior patamar desde novembro do ano passado. Mas quem vai falar com a gente sobre esse assunto e explicar o que significa na prática esses dados é o economista Ubiratã Lima. Fique com a gente, você pode ir interagindo também. Deixe o seu recado ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o seu primeiro intervalo, mas a gente volta rapidinho com muito mais informações para você. Então continue com a gente. Eu estou aqui esperando você. Um milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta.
Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPPTV a propagar cada vez mais a palavra de Deus. 2022, tudo novo nas tardes da IPPTV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPPTV, a sua TV missionária. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Você que gostaria de receber aconselhamento, precisa entrar no site da nossa igreja, ippinheiros.org.br. Clicar em menu, serviços e quer aconselhamento. Ao clicar em quer aconselhamento, você será direcionado à página do Centro de Aconselhamento Bíblico. Lá tem um texto de boas-vindas para vocês e logo abaixo tem um formulário. Você precisa preencher esse formulário e enviar. Quando você fizer isso, o Centro de Aconselhamento receberá o seu pedido de aconselhamento. Esse pedido vai ser avaliado e logo em seguida você receberá uma mensagem onde você será direcionado ao conselheiro que o atenderá. Esse espaço de aconselhamento é um espaço seguro, porque é confidencial. Você vai poder falar das suas dores, dos seus anseios, das suas angústias, ali, centrado com o olhar, com o cuidado da palavra de Deus. Porque nós cremos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Quem fará esse atendimento? Os nossos irmãos, as nossas irmãs aqui da IPP. São os conselheiros que foram e continuam sendo treinados e capacitados para te atender. Mas são pessoas que dependem tremendamente da graça e da ação do Espírito Santo. Que bom que você continua com a gente. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Hoje é terça-feira, dia 17 de maio. Você viu que eu tô sozinho por aqui hoje, né? Mas tá tudo bem com a Tainá. Ela tá se recuperando amanhã. Se Deus quiser, ela vai estar de volta aqui participando do nosso programa mais uma vez, tá ok? Deixa eu aproveitar
Dar um abraço para todos que estão acompanhando a gente aqui pela nossa live, pela live do Notícias do Bem, pela live da nossa IPPTV 24 horas. Para você que está conosco aí na Rádio Rumo ao Sertão ou na Rádio Pinheiros, sejam todos muito bem-vindos. E um grande abraço para você que já está interagindo com a gente aqui. Olha só, a gente tem a Edileuza, está falando com a gente aqui, falou que obra preciosa. O Vilmar Hugo também, que Deus os abençoe pelo belíssimo trabalho. Ele que ele pede notícias do reverendo Arival Dias Casimiro. O reverendo Arival está bem, ele positivou para a Covid, mas está tudo bem, está se recuperando, está forte, está, enfim, em plena atividade aí também. A Amália deixando seu bom dia, a Tereza Cristina também. O nosso Ricardo Reis, lá de Araçatuba, interior de São Paulo, já informando a previsão do tempo, 15 graus em Araçatuba. E o reverendo Aurélio Darlan, dizendo que foi muito bom participar do congresso. Ele esteve com a gente aqui no Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, nos conhecemos pessoalmente. Reverendo, um grande abraço nosso, foi um prazer para a gente também poder conhecê-lo pessoalmente. E agora, já que a gente falou de temperatura, né, 15 graus em Araçatuba, a gente continua vendo como fica o tempo para o Brasil, agora nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, nesta quarta-feira. Temperatura também vai cair nessas regiões, Raico? Como é que está a previsão do tempo aí? Também, querido. Também, né? Vamos lá. As temperaturas também atingem a região, as baixas temperaturas também atingem a região Centro-Oeste, com previsão de chuva isolada ao longo do dia. Já no Nordeste vai ter chuva de forte intensidade em várias áreas e o tempo segue instável em boa parte da região. Em Trindade, Goiás, vai ter dia de sol com céu aberto, noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 9 e 19 graus. Já na região norte, em Santarém, no Pará, vai ter dia de sol com aumento de nuvens durante o dia. Noite com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. E em Juazeiro, na Bahia, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Muito bom, Raquel. Obrigado pelas informações, então. Juazeiro lá, a gente estava mandando um abraço aqui para o reverendo Aurélio Darlan, ele que está lá em Juazeiro, Petrolina, né? Uma do ladinho da outra. 22 com 33, está gostoso o tempo aí, reverendo. A gente ficaria aí sem nenhum problema. A gente está com mínima de 6 amanhã aqui, né? Então, tá melhor que a gente, né? Não tá? Bom, para quem gosta de frio, tá sensacional, né? Porque tem uma galera que gosta de frio, casaco, chocolate quente, enfim. Uhum. Também é bom, né? Sim. Você volta amanhã. Com certeza. Tá bom, até amanhã então, Até Raquel. mais. Falando em encorajamento e falando em congresso, já que a gente estava falando do congresso agora há pouco, o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas aconteceu aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Reuniu líderes, missionários e membros de igrejas de todo o Brasil. Confira nessa reportagem muito especial que o Notícias do Bem preparou para você. Foram 3 dias de muito aprendizado para os mais de 300 participantes do 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas. O evento reuniu lideranças e membros de igrejas de todo o Brasil. Eu acredito que é de suma importância as pessoas participarem, focarem em revitalização de igreja, em evangelização, porque realmente as igrejas estão morrendo por falta de pessoas que vão à frente para plantar, para revitalizar. Eu creio que Deus proveu esse momento para que realmente todos que estão aqui, pastores, líderes, saíssem daqui inspirados, encorajados para realmente fazer um trabalho maravilhoso aí para esse Brasil que está vivendo um reavivamento, como a gente ouviu nas pregações. Encorajador, esclarecedor, incentivador. A gente já está esperando o ano que vem. O que também chamou a atenção foram as caravanas. Essa veio do Paraná, com mais de 50 pessoas, grande parte de jovens. Entre os palestrantes do evento, os reverendos Arival Dias Casimiro, sobre o encorajamento de Deus para que nós avancemos, e Hernandes Dias Lopes. Jesus, o propósito de Deus, e Jesus repreendendo a era de Satanás. Todas as palavras estão endereçadas na mesma direção, que é encorajar, é fortalecer, é dar uma nova perspectiva, é abrir os horizontes, é colocar uma B12 na veia de cada pastor e líder que aqui chega. Reverendo Yonko, o presidente do Supremo Concílio da IPB, reverendo Roberto Brasileiro, para ter a experiência de uma vida extraordinária com o nosso Deus.
e o reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, também trouxeram lições. Os 10 mandamentos de um coração cheio de ânimo. Empolgante. Congresso para plantadores e revitalizadores de igreja, honrando e encorajando aqueles que estão fazendo a obra. É uma honra muito grande, porque eu estou perto de gente extraordinária, de gente que tem histórias tão lindas da bênção de Deus. Para mim, uma honra participar. Para mim, uma honra aprender com esses irmãos. O reverendo Samuel Vieira veio especialmente para o evento de Anápolis. As palestras foram maravilhosas, foram muito edificativas, eu fui muito abençoado. Quando eu recebi o convite para estar aqui como preletor, eu disse, eu quero ficar no congresso, porque eu quero aprender, eu quero trocar, eu quero ouvir. E foi muito bom. Estou voltando para minha casa renovado, alegre, feliz com tudo que o Senhor pôde fazer pelas misericórdias dele. O pastor Elias Dantas e Carlito Paes também falaram sobre encorajamento. Só igrejas saudáveis promovem uma conferência como essa. Por quê? Qual é a pauta? A pauta aqui não é sobre o que eu vou receber, mas sobre o que eu vou ser ativado para ir servir, revitalizar a igreja e plantar novas igrejas. Então, a Junta de Missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e todos que estão nos acompanhando também pela TV, têm esta visão como algo que é um comissionamento. Então, foi para mim um privilégio, uma honra receber o convite da equipe pastoral da igreja, da Junta de Missões, para vir aqui repartir princípios de vida. Porque não podemos plantar igrejas para antigamente, temos que plantar sim novas igrejas para hoje, que respondam aos desafios da sociedade hoje. Depois de toda essa prática, no período da tarde, à noite foi a vez do pastor Carlito Paes, da igreja da cidade, falar aos presentes sobre os desafios de como manter uma igreja saudável. Essa aqui, ministrada pelo reverendo Mariano Alves Júnior, falou sobre a necessidade da parceria missionária. No templo, a aula foi sobre consolo através do aconselhamento bíblico com o reverendo Tiago Henrique. Já o reverendo Adilson Mendonça focou na visitação pastoral. E o técnico Cadu Aranha falou sobre a operação de mídia e transmissão. Sucesso total, muito abençoado, palavras de encorajamento, de direcionamento, né, para reativar chamas que estavam apagadas, né, para reanimar aquele que estava desanimado, abatido. Então, sucesso total, só coisa boa. Diferente de outros eventos, o Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas tem como principal público-alvo os pastores, missionários, evangelistas e líderes de ministérios. Foi surpreendente, eu creio que todos que vieram saíram aqui impactados, encorajados para continuar esse ministério. Esse congresso é para quem já está trabalhando no campo. Não é um congresso de divertimento, não é um congresso com outros propósitos. É de fato incentivar, encorajar aqueles que já estão realizando a obra. Então, eu creio que os preletores foram felizes demais, Deus usou. E seria bom você pegar o testemunho do pessoal, porque eu creio que todo mundo aqui está saindo e já está garantindo a vaga para o próximo ano que vem. Muito bem, está aí o nosso congresso, né? Um grande sucesso, foi muito bacana, né? E foi muito bacana poder contar com a participação de todos nesse congresso e você também, que pôde acompanhar pela IPP-TV, afinal de contas, a gente transmitiu a programação na íntegra, não é verdade? A gente esteve junto quinta, sexta, sábado, foi muito bacana esse congresso, outros virão e a expectativa já é grande. Mas agora é hora da nossa coluna de ciência e tecnologia com o professor e cientista Marcos Eberlin. Hoje ele fala pra gente quais as atitudes que podemos ter no nosso dia a dia para garantir a nossa saúde. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma coluna de ciência e tecnologia, aqui nas Notícias do Bem, na sua, na nossa IPP-TV. E continuarei nessa coluna falando sobre um assunto muito importante, como preservarmos a nossa saúde. Como termos uma boa saúde. E a ciência tem estudado esse tema por séculos. E qual a conclusão?
A conclusão é que os conselhos são relativamente simples. O segredo não é tão grande assim. Não precisamos de grandes medicamentos complexos, moléculas extremamente sofisticadas. Os conselhos são simples, alguns até óbvios, que nós, com a nossa experiência, no nosso dia a dia, já aprendemos. Então, eu quero passar com vocês aqui alguns desses conselhos. Na pandemia, por exemplo, percebemos também a importância de manter uma boa saúde. As comorbidades foram muito importantes para que pessoas sofressem até mais, perdessem as suas vidas. E todo mundo prestou, então, ainda mais atenção à saúde, aos conselhos, às dicas de manter uma boa saúde. E quais seriam os principais conselhos? Tem uma lista aqui, vou passar com vocês. Olha, o primeiro, talvez o mais importante, é comer bem, se alimentar bem. E o que significa se alimentar bem hoje pela ciência moderna? O que aprendemos? Aprendemos que os alimentos naturais são, de longe, os melhores. Ovo magnífico, frutas, legumes, verduras, comer um prato bem colorido. É, sem dúvida, a recomendação talvez principal para uma boa saúde, se alimentar bem. Muitos aprenderam essa lição durante a pandemia. Tem um amigo que vende frutas e ele disse: Marcos, foi sensacional a pandemia. Aumentou bastante a venda de frutas e legumes. Ótimo, um excelente conselho. Se alimentar dos alimentos que Deus fez. Talvez esse seja o principal conselho. Evitar os enlatados, os processados industrialmente. Sempre o natural, o feito por Deus, o natural, melhor. Dormir bem, outro grande conselho. O sono é uma bênção. Deus nos fez com 2 períodos, o período de atividade e o período de sono. Muitos nessa pandemia, sem aquele estresse, talvez, de perder 2, 3 horas no transporte, tiveram a oportunidade de dormir mais e perceberam o benefício do sono. Então, outro grande conselho: durma bem, descanse. Durante o sono, o nosso corpo está reparando os problemas. Muitas patologias poderiam ser evitadas, doenças. Envelhecimento, você rejuvenesce durante o sono. Magnífico. Durma bem, porque o sono foi criado por Deus para recuperar o nosso corpo. Atividade física, muitos estavam sedentários. O sedentarismo também foi uma comorbidade na pandemia. Então muitos começaram a se preocupar, pegaram uma bicicleta, foram para a academia. Levante-se, não fique sentado na cadeira, faça exercício, ande. Um outro grande conselho: a ciência aprendeu que coisa simples mantém a nossa saúde. Olha, de olho na balança. Outra grande dificuldade na pandemia foi para os obesos. A obesidade, uma comorbidade durante a pandemia. Então, controle o seu peso, coma adequadamente, alimentos naturais, frutas, legumes, fuja dos fast foods, de gordurosos, alimentos gordurosos. Um outro grande conselho, uma dica que passamos a dar ainda mais valor durante a pandemia: controlar, de olho na balança, o nosso peso. Controlar o nervosismo, a ansiedade. Colocarmos nas mãos de Deus os nossos problemas. Estamos preocupados com o dia presente. Basta cada dia o seu mal. A Bíblia também ensina isso. Sorrir. Olha, em quase todas as listas de conselhos para uma boa saúde, está lá:
Respire, sorria. Respire fundo e sorria. O sorriso é uma bênção. O sorriso, de fato, elimina alguns problemas. Ele libera no nosso corpo substâncias que nos animam. O sorriso também é uma academia para a nossa face, os nossos músculos da face. Rejuvenesce. Sorrir, respirar bem. Os vícios, o cigarro, o fumo, outra grande comorbidade na pandemia. Os fumantes. Então, evitar os vícios, sem dúvida. Um outro conselho é cultivar bons amigos, ter amigos, amizade, relacionamento entre as pessoas. Sempre está na lista dos conselhos para ter uma boa saúde. O sexo do bem, talvez ter uma única mulher, não é? Um único marido, aquele sexo saudável que a Bíblia ensina. Outra grande estratégia para uma boa saúde, um conselho do bem. Aprender a nos cuidar, então, foi uma lição dessa pandemia, a ter uma boa saúde. E os conselhos da ciência, na realidade, batem também com muitos conselhos bíblicos, porque a Bíblia tem ciência sobre as nossas origens, tem a ciência do sanitarismo e tem também ciência para uma boa saúde. Olha, aprendemos nessa pandemia, por exemplo, a importância do sanitarismo, ainda mais, lavar as nossas mãos com álcool gel, se não tivesse água corrente, mas principalmente com água corrente, tomar um banho. E a Bíblia dizia isso já há muito tempo em Levíticos. Moisés é o pai do sanitarismo. A higiene pessoal. O povo mais asseado do mundo, o povo judeu, porque aprendeu com a palavra de Deus, com a Bíblia. Tocou em cadáver, toma banho, lava a mão. Olha que coisa, já falamos sobre isso em outra coluna aqui nas Notícias do Bem. Uma outra grande notícia do bem para a nossa saúde, que aprendemos na palavra de Deus, é que o choro cura. Então chore à vontade. Nós lemos em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chorar elimina 3 tipos de substâncias que causam estresse, dor e depressão. Chorar é um grande remédio. Então devemos chorar e chorar abundantemente. Chore o máximo possível. A Bíblia fala sobre o sorriso, você deve ter uma atitude positiva, sorrir sim. Provérbios 15, 13, está escrito assim, eu vou ler para você. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Então, mais um grande conselho da Bíblia para uma boa saúde. Esteja sempre alegre, sorridente, deixe as mágoas, deixando para trás o que para trás fica, prossigamos para o alvo. Está sempre alegre. Provérbios 17, 22, o coração bem disposto é remédio. Mais uma grande lição para uma boa saúde. A saúde mental, a Bíblia também fala sobre isso. Provérbios 14, 30 diz, o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a carga é podridão para os ossos. O pensamento sadio, uma mente predisposta para o bem, para perdoar, para estar alegre, para ser otimista. Então percebeu? Mais uma notícia do bem. Manter uma boa saúde é essencial, aprendemos na pandemia. E como que podemos manter uma boa saúde? Olha, com medicação sofisticada, com uma boa farmácia ao lado? Não, os remédios são a última saída. Mantemos uma boa saúde com princípios básicos simples, inclusive descritos na palavra de Deus,
com um bom sono, uma boa alimentação. A Bíblia ensina, olha, com frutas, com remédios naturais. E através desses conselhos podemos manter uma boa saúde. Exemplos de procedimentos extremamente simples, anunciados pela ciência e comprovados pela palavra de Deus. Muito bacana, né? Deixa eu aproveitar esse tempinho aqui então para mandar um abraço para você que está acompanhando a nossa programação. Ruth Sobrinho, deixando o seu boa tarde, ela que é lá de Vila Velha, no Espírito Santo, formando a gente aqui 28 graus. O Eugênio Alves, boa tarde, a paz. Aparecida Parra também, Aparecida lá de São Bernardo do Campo, aqui no ABCD Paulista, né? Ela diz que o dia tá lindo, mas tá com um ventinho frio, 28 graus. Tá gostoso até, 28 até que é gostoso. A Kátia Furtado, deixando também o seu boa tarde. Boa tarde, Kátia. Obrigado pela sua mensagem. A Delva Souza também com a gente aqui, acompanhando o nosso Notícias do Bem. Grande beijo para Delva. O Robson Félix, boa tarde, meus amados irmãos. Deixando seu recado lá de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E você que está acompanhando o nosso Notícias do Bem, a gente pede para que você faça a sua inscrição aqui no nosso canal. Você já é inscrito no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Ainda não? Está esperando exatamente o que para fazer a sua inscrição? Se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e ajude a gente a crescer nesse grande campo missionário que é a internet. Afinal de contas, quanto mais inscritos nós tivermos, e a gente está aí nessa campanha de 1 milhão, né? A gente vai se transformar num canal mais relevante aqui na plataforma, vamos ser mais indicados, vamos alcançar mais pessoas. E não esqueça de compartilhar também com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos da igreja, enfim. Propague a palavra de Deus, propague o trabalho da nossa IPPTV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para todo mundo, tá certo? A gente conta com a sua participação. Mais uma boa notícia, né? O índice de confiança empresarial da Fundação Getúlio Vargas cresceu 2,7 pontos entre março e abril. Essa é a segunda alta consecutiva do indicador, que atingiu 94,5 pontos, numa escala que vai de 0 a 200. Esse foi o maior patamar desde novembro do ano passado. O número consolida os índices de confiança dos empresários dos 4 segmentos econômicos que são pesquisados pela FGV: indústria, serviços, construção e comércio. A construção foi a que teve a maior alta, com 4,8 pontos, atingiu o patamar mais alto entre os 4 setores, com 97,7 pontos. Mas para falar sobre esse assunto, explicar para a gente, né, o que esses dados significam na prática, afinal de contas, o que isso pode mudar na nossa vida, né? Notícias do Bem vai conversar agora com o economista o Biratã Lima, que já está com a gente. Bira, boa tarde, estava sentindo sua falta aqui no Notícias do Bem, meu caro. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, querido. Saudade de estar aqui com vocês. Sempre é bom estar aqui, é sempre bom estar aí buscando notícias do bem. Estamos num tempo onde a gente está carente de notícias do bem, né, querido? É verdade, as boas notícias estão em falta, mas a gente sempre encontra, né? Que bom que a gente sempre encontra boas notícias. Amém para isso. Não é verdade? Queria que você começasse explicando para a gente, afinal de contas, o que é esse índice de confiança empresarial. Tem muita gente que já ouviu falar, mas não sabe o que isso significa na prática. Então, algumas entidades, algumas universidades, algumas empresas, algumas instituições precisam medir de vez em quando ali, né, para poder entender como é que a economia está sendo conduzida, como é que ela está reagindo aos estímulos. Eles fazem medições de índices de confiança, seja do consumo, seja das empresas, seja do apetite que as empresas têm por consumo, crédito, produção, como é que está o planejamento. E esses índices eles vão balizando um pouco o entendimento do mercado de como que os estímulos estão ali interagindo durante a condução das providências econômicas, dos planos econômicos, dos próprios planejamentos das empresas. Esse índice específico, essa notícia específica, é de uma fonte muito conceituada, é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, e ela mede o índice de confiança empresarial, ou seja, quanto que o empresário está apostando na retomada do crescimento, na retomada do desenvolvimento, quanto que ele entende que vai acontecer aí o momento da virada da retomada do crescimento. Só para a gente ter uma ordem de grandeza, a gente está falando aí de um crescimento de março para abril, querido, da ordem de 2,7%.
É o segundo mês, é o segundo período de crescimento desse índice de confiança. E por que o índice de confiança é importante? Porque no final das contas, economia tem que ser simples, né, querido? Por que essa notícia é importante para a gente? Porque a confiança vai incentivar, vai dar o gatilho. O índice de confiança vai dar o start para a tomada do crédito vai fomentar a produção vai fomentar emprego, e aí a economia entra naquele ciclo virtuoso que todos nós estamos aguardando ansiosamente, querido. Por isso que é importante esse número aí para a gente, tem que ter aí sempre coisas boas em mente. Vargas nos mostra que a construção foi a que teve, o setor de construção foi o que teve o número mais expressivo, né? Como é que acontece essa diferenciação entre os diferentes setores? É a percepção do empresário do setor que faz com que tenha resultados diferentes, Bira? A gente teve dois expoentes ali, que foi construção e serviços. Serviços naturalmente impulsionado pelo maior índice de vacinação, abertura, né? As pessoas começaram a circular mais, os índices ali de contaminação e de consequências da contaminação e de Covid ficaram ali em níveis mais palatáveis. Isso fez com que a área de serviços, principalmente impulsionados por restaurantes e a parte hoteleira, elas tenham aumentado o seu índice de confiança. E o índice da construção civil sempre é um índice que pensa muito lá na frente. Construção civil sempre está vendo ali os próximos 5 anos, né? Então a gente teve um boom de crescimento econômico do setor de construção civil logo ali no intermédio do período pandêmico, e agora a gente tem um reposicionamento de mercado que vai ali, tem crescimento econômico, mais salas comerciais, demandas de famílias por imóveis maiores, e isso deve reverter aí para os próximos 3 a 5 anos. Então é natural que o pessoal que está ali envolvido com indústria de construção, né, de todos os sentidos, volte a se animar um pouco mais aí com esse aquecimento pós-pandêmico, com alguns índices positivos que vêm aí do mercado também de financiamento imobiliário. A gente tem boas notícias aí também do mercado de financiamento imobiliário. Isso sempre gera ali alguma esperança, algum conforto, alguma perspectiva positiva para o nosso mercado aí, querido. Isso é muito importante. Tá certo. E pra gente, na ponta da linha, quer dizer, para mim, lá na minha casa, com as minhas contas para pagar, o que esse índice ajuda ou não ajuda? Enfim, o que esse índice mexe com a minha vida? De que maneira? Economia é um bichinho assustado. Lembra que eu sempre falo isso nas entrevistas? Economia é um bichinho assustado. E o nosso tá debaixo da cama quase já. O nosso bichinho, ele morre de trovão, de medo de trovão. Então, toda notícia boa, ela tem que ser valorizada. Se a gente pegar a grande mídia aí, a gente vai ser massificado, vai ser massacrado, a gente vai ser altamente exposto a notícias ruins. Mas a gente tem que valorizar as notícias boas. Falar de aumento da confiança do empresariado numa exponenciação econômica, num crescimento econômico, numa retomada de crescimento, na ponta na nossa ponta lá em casa, é poder imaginar que a gente vai ter um final de ano com um crescimento, com uma projeção do PIB maior do que a gente tinha lá no começo do ano. Então a gente está caminhando para ter uma previsão do PIB quase o dobro do que a gente tinha falado no final do ano passado. Aí sempre tem alguém que vai falar, não, mas 1% é muito pouco. É muito pouco, mas se tivesse menos 1%, estava todo mundo chorando. Então a gente saiu de uma previsão de 0,5% ao ano para uma previsão de 1% ao ano, que é melhor que esse índice seja positivo. Tudo isso vai denotando índices de confiança do mercado, índice de confiança da retomada do crescimento econômico. É um ano de eleição, onde a gente sabe que tem muita circulação de dinheiro, né? Normalmente o governo é mais perdulário no ano de eleição,
tem políticas expansionistas aí, sempre tomando cuidado ali de fazer a contenção da inflação. Então, saber que tem alguns segmentos da economia, que tem empresários, né, que tem alguns segmentos do empresariado que estão confiantes nessa retomada do crescimento, para nós aqui no fim do dia, muito em casa, é aquele refrigério da alma, né, aquela gota de esperança que dá, olha, vou manter a esperança, vou continuar ali fazendo o meu melhor. Quem está procurando aí um emprego, o emprego vai aparecer. Quem está estudando, continue estudando, invista em carreiras, procure o EAD da Mackenzie, fica a dica aqui da IPP, ajude a gente nas missões. Claro. Quem está investindo em educação, quem está investindo em formação, quem está procurando emprego, acredite, vai acontecer, vai melhorar, a notícia vai chegar. Certeza. Olha, o Carlos Augusto está... muito importante ter isso em mente aí. Ok, o Carlos Augusto está participando com a gente aqui no chat, mandou um recado aqui para você. Mestre Ubiratã, sim, hein? Você acredita que esse índice de confiança pode atrair investidores de outros países? É possível, Bira? É possível. Grande Carlos Augusto da Costa Carvalho, CEO do Grupo Trupp, nosso sócio aí também. Carlão, já se inscreveu? Deixa o seu joinha no canal, se inscreve aí na IPP Pinheiros. Acredito que sim, Carlos, né? Então, assim, o mercado ele depende de alguns índices aí de confiança para receber investimentos externos, né? Obviamente que aí você tem confiança no governo, você tem uma expectativa de taxa de câmbio mais ou menos favorável, mas sem dúvida nenhuma, o grande recado internacional aí para que a gente tenha confiança do investidor estrangeiro é a gente ter a confiança do investidor nacional para começar a conversa. Muito boa observação, Carlos. Obrigado pela sua participação. Você já é inscrito, que eu sei, mas pede para o vizinho aí também, pessoal do escritório, todo mundo se inscrever no canal aqui. Mas assim, de certa forma, esse índice de confiança empresarial pode sim refletir lá no fim na geração de empregos, né? Que, enfim, esse é um dado que importa e afeta diretamente a vida de todo mundo, né? Sem dúvida nenhuma, até porque muitos dos processos produtivos são mais longos e dependem da contratação de mão de obra agora, para que essa mão de obra seja treinada, preparada para absorver o crescimento da economia lá na frente. Então, sim, o aumento do índice de confiança empresarial impacta positivamente, sim, nas expectativas de contratação para o fim do ano. Leitura corretíssima, querida, como sempre. O que é sempre muito bom, né? A gente tem um fim do ano chegando aí com muita expectativa em relação às festas de fim de ano, enfim, vagas temporárias e tal, mas a gente tem um fim de ano diferente, né? Por conta da eleição também, né, Bira? Isso também, de alguma forma, impacta como um todo na economia e na confiança dos empresários, não é? Também. Na verdade, a gente sabe que o segundo semestre, né, querido, sempre ele é mais recheadinho de recursos, né? O primeiro porque você tem ali a expectativa do 13º, você tem as grandes férias, né, acabam ficando para o segundo semestre, onde tem ali aquele 1/3 do salário a mais que acaba dando um incremento, você tem ali a expectativa de receitas no segundo semestre, de entradas, de compra, de movimentação de grana, sempre é maior no segundo semestre. Até porque o primeiro semestre você tem toda a carga tributária, né? Tem os IS, né? IPTUs, IPVAs, então isso tira um pouco de dinheiro da economia, e no segundo semestre a gente está mais liberado para fazer consumo. O importante é, as empresas que estão confiando mais no crescimento econômico vão começar a apostar agora na contratação, na formação, no preparo, no treinamento, em todo o incentivo da linha produtiva, para que isso esteja pronto, para que quando chegar o fim do ano, isso daí esteja ali já preparado para fazer um embarque positivo aí, se Deus quiser, querido. Bacana. Estamos chegando ao fim já, mas dá tempo de responder rapidinho aqui a Melissa Modenese, que deixou também a sua pergunta no nosso chat. Ele pergunta: a melhoria do índice de confiança ajuda a diminuir a inflação? Os preços estão subindo muito. Qual é a sua opinião, Bira?
Grande Melissa, colega, minha referência em economia, um beijo. Obrigado, já se inscreveu, né, Melissa? Você já se inscreveu. A inflação é o grande medo da nossa economia, né? A gente tem um problema, acho que pior do que a inflação, ou que a gente está mais acostumado, que é a tal da estagflação. Quando a gente melhora o índice de confiança da economia, isso significa também dizer que a gente melhora o índice de confiança na condução econômica. Quando a gente fala de confiança empresarial, a gente está dizendo também que todo o mecanismo de condução da política econômica está sendo bem tratada. Inflação é um bicho difícil de matar. Inflação como o Quirino e eu já temos mais de 18 anos, lembra da década de 80 e como a inflação impactou negativamente todo o período de abertura econômica e de como foi duro a gente se livrar disso, passando por dolarização, tablita, toda a matemática que foi necessária do plano real. O índice de confiança, ele pode impactar positivamente na inflação, no sentido de deixar mais confiante o mercado de que a condução econômica está sendo bem feita, que as políticas de juros, que as políticas contracionistas de contenção de inflação feitas pelo governo estão sendo bem sucedidas. Nesse sentido, sim. Um beijo, Melissa. Obrigado. Certo. Bira, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo. Até a próxima, né? Porque você é de casa. Paz e bem, saudade. Amanhã eu vou assistir todos os programas só para ver Tainá de volta. Beijo, Tainá. Um abraço, Quirino. Fico à disposição, eu sou da casa. Obrigado, Bira. Grande abraço, Biratã Lima, economista, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando a respeito do crescimento desse índice, né, de confiança empresarial. E o nosso Notícias do Bem está chegando ao fim. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta, 11h30 da manhã, ao vivo, horário alternativo às 6h30 da tarde. Você pode ver e rever o Notícias do Bem em todos os programas da IPP-TV, quando e onde quiser, no canal IPP Play. É aqui no YouTube, youtube.com/IPP-Play. Curta os vídeos, faça a sua inscrição e não deixe de se inscrever aqui no nosso IP Pinheiros. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, 11h30 da manhã. Esperamos por você. Tchau.